Então, dentro desse espírito multidisciplinar, numa perspectiva dialógica, fraterna, eu quero grifar ainda mais um elemento que já está contido em tudo isso, mas acho importante explicitá-lo. Suspensão de fronteiras. Uma coisa muito bonita que aconteceu aqui em Portugal e foi notória, visível, sensível, foi a suspensão de fronteiras durante o período de pandemia entre religiões, partidos políticos, setores da sociedade. Os muros foram dissolvidos e assumiu-se um uníssono em relação a cuidados, postura, etc. Claro que existem 2, 3, 4 radicais que fazem exceção a essa regra, mas a exceção costuma, vocês sabem muito bem disso, confirmar a regra. E acho que, trazendo esse espírito de suspensão de fronteiras, nós, psicólogos, não importa de qual corrente ou escola em psicologia ou em psicoterapia, precisamos muito conversar. Para reinventar a roda, bom, primeiro, não vejo problema nenhum em reinventar a roda. Eu, como psicoterapeuta, sinto que eu faço isso a cada sessão, né? A cada sessão que eu conduzo. De nada resolve, em nada é útil eu trazer saberes prontos e estabelecidos como um leito de procrusto ao qual eu deverei submeter os meus clientes. Eu reinvento a roda, mas com maior prazer, até porque o diâmetro da roda não é o mesmo para cada pessoa, não é o mesmo para mim em momentos distintos da minha vida, né? E outra, a estrada definitivamente não é a mesma. Então, se é para reinventar a roda ou criativamente encontrar uma forma da roda ou das várias rodas interagirem com as várias estradas, o fato é que esse tipo de encontro pode ser favorável a isso. Acho que não apenas para darmos voz às nossas percepções, sentimentos, constatações, mas também, gradativamente, para transformarmos tudo isso em saberes compartilháveis, né? Textos podem emergir desses nossos encontros, sistematizando saberes, para que esses saberes possam sempre, esse é o espírito da ciência, ser revistos, reavaliados, atualizados, criticados, né? Para que a carroça da ciência siga em movimento pela estrada dela. Então, dentro desse espírito também, quero recomendar a vocês, e fez parte aqui do meu preparo, uma visita a esta revista, Harvest. Ela é a revista da é o International Journal for Jungian Studies, que é, como praxe, a publicação do IAJS, International Association for Jungian Studies, que é uma organização da qual eu tive a honra de fazer parte do primeiro comitê executivo. Eu fui coautor com 2 outros colegas, Don Fredrickson e Samuel Andrews, autor ou coautor dos estatutos da organização, né? Contendo os princípios da organização. E essa organização surge num congresso junguiano em Essex, na Inglaterra, no início dos anos 2000, brotou ali, emergiu ali, digamos, norteada pela noção da interdisciplinaridade, colocando Jung no campo do saber lato sensu. Jung é interessante demais para ficar restrito ao plano clínico, né? Então, a IAJS zela pela divulgação do pensamento junguiano, pela inserção do conhecimento das ideias de Jung nas universidades do mundo todo.
em todos os âmbitos do saber, na antropologia, na sociologia, na história, na literatura e assim por diante. Não é? Pois bem, o IAJS tem esta revista aqui. E neste número da revista, volume 52, número 1, existe um texto maravilhoso do Robert Roman Linchin, chamado, eu vou ler traduzindo, O Pesquisador Ferido, Níveis de Transferência no Processo de Pesquisa. Assim como morte é um termo que já nomeou, pela voz da Célia, um dos pretextos para o nosso encontro, o outro, contido no título do encontro de hoje, que, aliás, eu não conservei na memória. Célia, você o tem aí em mãos e poderia lê-lo para mim novamente? Precisa colocar som na sua fala, querida. Eu tenho que abrir o convite, porque o título é seu, né? Na verdade, Sim. você que criou esse título. É verdade, mas não conservei na memória, olha só. Deixa eu abrir aqui. Inusitada visita à miríade de fenômenos incidentes no interjogo transferencial em tempos de pandemia. Perfeito. Então, o segundo pretexto é o interjogo transferencial, e acho belíssimo o que este autor, neste volume, fala sobre transferência no campo de pesquisa. Uma vez que a transferência, bem como a contratransferência, por isso que falamos no interjogo, ou podemos também falar no campo transferencial, e onde se diz transferencial, pode-se pressupor imediatamente transferencial barra contra-transferencial, uma vez que é essa a polaridade dialógica, enfim, que veicula, expressa, dramatiza o interjogo transferencial, tá certo? É um fenômeno humano, não é uma exclusividade do contexto terapêutico, não importa qual a orientação teórica de sustentação daquele contexto. O que acontece é que a psicodinâmica, em especial aquelas abordagens que levam em consideração ou mesmo privilegiam a inclusão do conceito de inconsciente, né? As chamadas psicologias profundas, privilegiam o manejo da transferência e contra-transferência como quase que central, ou mesmo central, no escopo técnico, né? Que as caracteriza. Mas essa relação dual é necessariamente levada em conta por todos os psicoterapeutas, não importa de qual orientação eles sejam, em razão da relevância da incidência desse fenômeno meramente humano ali. Mas está em jogo, entra em cena na relação entre o cliente e o caixa da padaria, entre o freguês e o dono da oficina mecânica, entre a esposa e o marido, e por aí a coisa vai. No âmbito da psicoterapia, o que se privilegia, o que está sistematizado, o que é olhado com um pouquinho mais de rigor e critério, né? É o aspecto técnico. Meu Deus do céu, isso aqui era preâmbulo, Célia. Se o texto for compatível com o tamanho do preâmbulo, meu Deus do céu, não sai daqui hoje. Vamos lá. Eu reservei como primeiro provocador, um jogo, um conjunto de citações, né? Uma citação de um psicanalista brasileiro de muito respeito, Dr. Luiz Cláudio Figueiredo. Diz o texto dele. Aliás, é um trechinho de um texto dele chamado
a virtualidade do dispositivo de trabalho psicanalítico e o atendimento remoto. 2 pontos, uma reflexão em 3 partes. É um excelente exercício de reflexão. A certa altura, diz o autor, em relação aos fatores reais do medo, da angústia, dos lutos e da depressão, nós psicanalistas pouco podemos fazer além de reconhecê-los e compartilhá-los, o que não é pouco. Até porque também nós e nossos enquadres interiores somos afetados por tudo isso. Não é pouco porque assim não adotamos uma política baseada no desmentido e porque não nos colocamos como invulneráveis e onipotentes, assumindo humilde e humanamente nossos medos, nossas perdas e nossa mortalidade, uma condição fundamental para a prática de nosso ofício. Ou seja, no nosso jargão, admitimos que somos castrados, ou seja, podemos renunciar em grande parte às nossas fantasias de onipotência. Esse é o primeiro provocador, mas compatível com esse, existem 2 outras citações extraídas do Romanischer. Uma delas é um texto de Jung, do volume 8, A Natureza da Psique, parágrafo 213. Diz Jung, nenhum pesquisador, por mais objetivo e isento de preconceitos que seja, pode abstrair de seus próprios complexos, porque estes gozam da mesma autonomia que os das outras pessoas. Não pode abstrair deles porque estes dependem do indivíduo. Não pode desprezá-los porque eles não o desprezam. Na verdade, os complexos fazem parte da constituição psíquica, que é o elemento absolutamente pré-determinado de cada indivíduo. Por isso, é a constituição que decide inapelavelmente a questão de saber que concepção psicológica terá ou adotará um determinado observador. A limitação inevitável que acompanha qualquer observação psicológica é de que ela, para ser válida, pressupõe a equação pessoal do observador, depende da equação pessoal do observador, está submetida à equação pessoal do observador. Como eu sou tradutor de longa data na vida e eu não concordei com a tradução do tradutor, eu fiz essas extra traduções para enfatizar o ponto. E de um outro autor, Mack, um segundinho só. John Mack, que acabou sendo atropelado e morto por um carro em Londres, um veículo que estava sendo dirigido por um homem sob o efeito do álcool. Foi uma morte relativamente precoce, ele teria completado 75 anos de idade na semana seguinte a desse acidente. Diz ele, parece haver momentos em que os eventos mundiais ameaçam tanto nossa existência que parece irresponsável prosseguir com nossa vida acadêmica e pessoal como faríamos em circunstâncias ditas normais. O Romanischer completa dizendo, coloco juntas essas 2 citações, Jung e Mack, né? Porque, dados os destroços e a ruína que nossas epistemologias causam ao mundo, epistemologias do poder tecnológico casadas com uma política de fundamentalismo, não podemos mais ignorar o caráter complexo do psiquismo em nossas formas de conhecer o mundo. Hoje somos ameaçados não apenas pela nossa ignorância, por aquilo que não sabemos, mas também por uma obstinação que se recusa a acreditar
que a nossa ignorância é motivada por epistemologias que se recusam a levar em conta que Marie-Louise Onfrance, em tudo que dizemos já está contida uma sombra do que está excluído. Os nossos saberes, ainda que válidos, são sempre relativos. O nosso não saber é tão consistente, ou pode ser tido como tal, tratado como tal, considerado responsavelmente como tal, quanto os nossos saberes sempre relativos e provisórios. Essa pandemia revelou para nós uma série de coisas, entre elas a nossa ignorância ou o nosso ignorar, né? É esse ignorar o que motivou cada um e todos nós a estarmos aqui hoje. Se nós estivéssemos aqui em razão de nossos saberes, bastaria que a gente publicasse um texto e o divulgasse. Se estamos aqui numa perspectiva dialógica, é porque a nossa ignorância, o nosso ignorar, quer conversar, quer dar voz a si mesmo, quer expressar perplexidades, dúvidas, questionamentos, a angústia de não saber, né? E é para isso que estamos aqui hoje. Interrompo a apresentação dos provocadores e pergunto a vocês: sentem-se provocados? Gostaria que quem tivesse algo a dizer, pura e simplesmente ligasse o gravador, como é que se chama? O microfone, e desse voz aos seus pensamentos. Costuma ajudar usar aquela ferramenta de reações para erguer a mão, porque assim a Célia, como anfitriã do encontro, saberá quem é que quer se manifestar. Vamos lá. Bel Briola. Bel, você pode desbloquear o seu, não pode? Seu microfone? Sim, já fiz isso. Então. Eu me sinto muito provocada, Alberto, mas me sinto com vontade de ler um pouco mais todos esses autores que você falou, né? Do Jung, eu até estava lidando há pouco tempo com a fala dele que dizia isso, em outro lugar. Mas eu gostei de saber do Luiz Cláudio Figueiredo, eu acompanhei ele um tempo também na PUC, e eu fiquei com vontade de ver esse texto que parece ser novo, porque ele trabalha com a ideia do virtual, não é isso? Que é o momento que nós estamos agora. Uma relação terapêutica de virtualidades, em um outro esquema. Eu não sei se o Luiz Cláudio fala especialmente disso, ele trabalha com um jeito mais abstrato de pensar o virtual, no sentido da presença transferencial, da energia transferencial do encontro. Não sei, você vai ter que me contar. É claro que o Romaneschi me interessa muitíssimo, e eu fiquei com vontade, imediatamente, quando você contava todas essas pessoas, que você nos desse a dica de onde encontrar esse material, né, para ler. Tá bom? Tá bem. Já tem aqui dizendo, alguém está dizendo que está disponível o texto do Figueiredo aqui. Tá. Está. E esse do Harvest, como é que a gente consegue, por favor? É isso que eu queria dizer. O Harvest, você tem que adquirir a revista, não há outro caminho. Mas existem muitos brasileiros que são membros do IAJS. E você pode, eventualmente, conhecer algum desses membros, e os membros recebem essa revista regularmente. Esta é de 2006. Naquele ano, havia poucos brasileiros engajados, muito poucos. Mas acredito que, em contato com a editora, que é a Karnak, com letra K, Karnak, Londres e Nova York, você pode conseguir essa revista, volume 52, número 1, publicada em 2006. Ok. Vou pesquisar isso. Pois não. Então, eu parei aqui nessa fala, assumirmos nossa mortalidade e renunciarmos às nossas fantasias de onipotência. Então, me ocorreu
que o primeiro professor que colocou essa questão do limite muito claro para mim, limite de acesso ao inconsciente do outro, foi um lacaniano, né? Na USP. Eu fiz uma optativa na época que eu era estudante. E ele dizia, nós não temos acesso aos significados, nós temos acesso aos significantes. Depois, em relação à técnica, me pareceu tudo muito congelado, assim, e eu achei que eu queria ter mais liberdade, né? Mas o pressuposto me pareceu incrível. E uma das coisas que eu pensei quando você falou, algo que agora na pandemia é fato, de que nós temos um setting que nos preserva, a técnica também nos preserva. Então, o cliente se expõe mais e nós, analistas, estamos lá. Claro que já desmistificada a tal neutralidade que o Freud postulou, sabemos que não é essa neutralidade, mas tentando ser ali um pouco mais neutros o possível para dar espaço ao paciente. Porém, na situação de pandemia, um dado da nossa vida, dado que a pandemia é comunitária, está totalmente exposto. Quando nós estamos atendendo, nós e o paciente estamos no mesmo barco, mas sabemos em que barco, em que lugar do barco, né? Então, durante a pandemia, deve ter acontecido com você também, os clientes chegavam, às vezes, numa sessão e diziam assim, você já tomou a vacina? Você está bem? Né? Ou então, quando você tossia, o cliente, opa, me preocupei com a sua tosse. E a questão da empatia, nesse caso, né, ou da comunicação entre os inconscientes, foi também atravessada pela informação, né, por uma informação real, né, um conteúdo do cotidiano do qual nós estamos compartilhando. Então, eu achei bem interessante isso que você estava falando, porque nesse momento, como fica a nossa onipotência, né? E o quanto esse fato também nos ajudou a nos humanizar mais no atendimento. Foi o que eu estava pensando. Maravilhoso. Maravilhoso, porque eu acho que é isso mesmo, né, Célia? Nós fomos compelidos, mais do que convidados, a alargar o nosso acervo, o nosso repertório, flexibilizar uma série de coisas, né? Desde a organização física, espacial, representativa do setting, palavra que você também mencionou, né? Como está configurado o setting terapêutico para cada um de nós neste momento. Em 2 lugares, um mais nosso do que o nosso próprio consultório, outro mais do cliente do que a presença dele em nosso consultório, né? Adentrar uma intimidade do cliente que jamais adentramos, né? E o gato dele ainda passa por cima dele conforme ele está interagindo conosco. O gato, o cachorrinho, sei lá o que mais, né? Enfim, bate a porta, é urgente, pede licença, abre, aparece a mãe, que nem na prancha 5 do TAT, não é? E tem algo a dizer ao filho. E por aí a coisa vai. Eu aqui em Portugal não posso sair para comprar livros, então eu encomendo livros pelo Amazon ou pela Bertrand, que é a livraria que eu mais frequento aqui, e eles entregam, né? E acontece deles entregarem o livro durante a sessão. Eu de tudo faço para que o supermercado entregue no horário combinado, que eu tento encaixar fora do horário das sessões. Mas o supermercado nem sempre me atende no horário solicitado, né? E falta um produto, o supermercado liga para mim e fala, senhor Alberto Filho, que eles me chamam de Alberto Filho aqui, senhor Alberto Filho, 2 produtos que o senhor solicitou não estão disponíveis, queremos saber se o senhor pode, ao nos autorizar a substituí-los,
então eu vou autorizar a substituição ou não, enfim. Tem que me lembrar de desligar o tal do celular para entrar em atendimento, vocês também, não é? Então, um monte de coisas que não faziam parte do nosso setting, naquilo que o setting tem de representação espacial, física, passou a ter. Freud não foi flexível o suficiente para acolher as ideias de Jung relativas ao significado ou ao conceito de libido em 1912. Mas o mesmo Freud teve a flexibilidade de atender o pequeno Hans através da troca de correspondência com o pai do menino. Então, eventos do mundo, né, independentemente de serem compatíveis com nossa técnica, né, nos compelem a alargar os horizontes, as fronteiras da técnica, para, por um lado, não precisarmos dela abrir mão, mas, por outro, fazê-la compatibilizar-se com os fenômenos de cada momento, de cada tempo. Né? Uma das falas que eu não li para vocês diz o seguinte: olha aqui. Somos chamados a construir da melhor maneira possível uma epistemologia que seja ética, reflexiva, terapêutica, capaz de responder e talvez até redentora. Uma forma de saber que permita à alma lembrar o que a mente esqueceria. Considerar o que ela ignoraria e ter atenção para o que seria, sob outras circunstâncias, negligenciado. Então, se temos uma especial disposição ou disponibilidade para a escuta dos anseios da alma, isso, de uma forma ou de outra, sempre foi verdadeiro para nós psicoterapeutas, não apenas os junguianos, né? Isso se torna especialmente verdadeiro para todos nós psicoterapeutas em tempos de pandemia, né? O discurso verbal, por mais rico que seja, por maiores e melhores que sejam os recursos da consciência, o discurso verbal não dá conta de expressar o que a alma tem a dizer. Aquilo que por muito tempo nós chamamos de acting out, as atuações, né? Se banalizaram um pouquinho. Porque restritos no nosso movimento, contidos em nossos movimentos, a alma fala por onde pode, ela escapa pelo cotovelo. Né? Então, nós que já tínhamos uma sensibilidade, uma prontidão, enfim, para a escuta da linguagem da alma, fomos levados a silenciar nossos saberes já estabelecidos e assumir uma postura mais fenomenológica diante daquilo que se apresenta a nós. Esse é o significado da epoquê, da chamada redução fenomenológica, a serviço do emergir de algo que a fenomenologia nomeia como intuição eidética. Aidética pronuncia-se, né? Sei lá, é do aidos. Enfim, essa postura fenomenológica apela muito mais para a nossa modalidade de consciência chamada awareness, do que para a modalidade de consciência facilmente conhecida por nós como da ordem do patriarcal, chamada consciência ou consciousness, né? Então, e awareness é alguma coisa que está disponível para nós desde que nascemos, uma vez que ela é, por definição, uma modalidade mais matriarcal, digamos, de consciência, porque pré-reflexiva, né? É um saber.
a JB promove um evento que vai acontecer em uma data futura, sem muita demora. Fui convidado a participar desse evento e falarei sobre este assunto. Como eu vou falar sobre o assunto extensamente, vou interromper aqui a introdução que eu fiz. Eu só queria mencionar esse termos sido compelidos a silenciar consciousness a serviço do emergir de awareness, né? A própria fenomenologia, quando propõe a redução fenomenológica como seu método, não diz em nenhum momento descarte, jogue fora os saberes anteriores, os pré-conceitos, né? Eles não são necessariamente descartáveis. Suspenda-os, apenas suspenda-os. Entre em contato com o fenômeno com olhos virgens. Uma vez entrando em contato com o fenômeno, você tomará acordo daquilo que se apresenta a você, né? E se você tiver a habilidade descritiva do método fenomenológico, você pode, inclusive, registrar esse saber que emergiu. E uma vez registrado, você vai àquela prateleira onde você suspendeu o conhecimento anterior, você vai trazê-lo de volta e colocá-lo para conversar com o saber que emergiu a partir dessa experiência de desvirginamento de um saber inusitado, né? Eu estou falando tudo isso a propósito de transferência e contra-transferência, porque ela é, no âmbito do trabalho terapêutico, uma modalidade de comunicação. O que quer a alma quando transfere? Ser ouvida. Ela quer ser ouvida. E, se possível, traduzida. E, se possível, uma vez traduzida, assumida, integrada, coordenada com os demais conteúdos já sistematizados na consciência. O papel do psicoterapeuta nisso é descomunal, porque ele tem o manejo dessa técnica, né? A emissora através da qual ele faz a escuta chama-se contra-transferência, né? Nesse interjogo belíssimo que acontece naquela relação. O canto e o contracanto. Salve, como é que vai, amigo, há quanto tempo? Um ano ou mais. O canto e o contracanto. O contracanto, no entanto, não há de ser automaticamente emitido como o MPB4 emitiu o contracanto nessa canção, porque a emissão autômata, automática, espontânea, digamos, desse contracanto seria uma atuação contratransferencial, algo em relação a que deveremos nos acautelar, né? Um processamento precisa ser feito, né, para que uma intervenção possa dali ser divisada, né, a serviço da escuta da alma do nosso analisado. Né? E se formos felizes na tradução, porque tradutores somos, né, o ressoar dessa tradução será, me permitam, a alegria daquela alma, mesmo que o conteúdo desse saber seja de difícil assimilação. Mas todos nós, doentes ou sadios, dispomos de uma espécie de ferramenta arquetípica, né, que eu nomeio como honestidade psíquica. Até os doentes dispõem dela. Eles podem, se forem de natureza psicopática, né, exercer um certo controle sobre ela, não a deixando operar livremente. Mas é um arquétipo. E se é um arquétipo, está lá. E eu, como terapeuta, não importa se diante de alguém com alto grau de comprometimento ou alguém com aspectos muito saudáveis à flor da pele, escolho falar com a saúde do meu cliente. Se a saúde dele vai poder me ouvir,
não está ao meu alcance deliberar sobre. Silencio novamente para ouvi-los mais um bocadinho. Quem quiser falar, é só ligar o microfone, pronto. Paula Daré. Beto, tudo bem? Tudo. Saudades. Feliz de te ver aqui. Beto, eu estava pensando assim, que nessa fase dos atendimentos remotos, né, a gente ouviu muito dos colegas e nós mesmos nos referimos à questão do cansaço, né, como se houvesse um aumento do cansaço no atendimento seguidamente remoto, né? Você acha que a falta do espaço arquitetônico como vaso, né, como o lugar que contorna e dá continente ao processo, ele pode ter ficado um pouco no corpo do analista? No sentido de que existe um esforço a mais do analista de conter aquilo que está sendo dito, que está sendo falado, uma vez que nós estamos nesse espaço que não é, na verdade, assim, tem a tua casa, tem a minha casa, mas também tem um espaço que não tem paredes, né? Que é essa questão virtual, né? Bom, Paula, como sempre, sensível e brilhante como você é, eu acho que você levanta uma coisa da maior importância não parei para pensar sobre o assunto, mas tendo ouvido você, o que ecoa em mim é sim, né? A exigência para o terapeuta é muito grande. Qualquer que seja a amplitude ou o diâmetro do vaso, quer o vaso se restrinja ao corpo do terapeuta, quer o vaso se expanda para o ambiente arquitetônico dentro do qual o terapeuta se encontra, se a relação dele com sua própria casa em home office, né, for ok, confortável, incluir o senso de abrigo, amparo, proteção, pode ser que esse vaso seja um tiquinho mais largo. Mesmo assim, corpo ou casa, né, é meu. E isso cansa. E isso exaure. E isso drena, não é? Porque, embora eu disponibilize, eu estou disponibilizando, de fato, algo muito próprio, muito íntimo, para um adentrar, né? E a transferência é um adentrar, porque ela é uma forma específica de projeção em que o que se projeta não é um traço, né, Paulo? Uhum. Não é um atributo. O que se projeta é uma imago. Imago. Não é? Uhum. Seja uma imago representativa de uma figura parental conflitiva registrada no histórico da pessoa, seja uma imago arquetípica, né? Da ordem da incompletude, da insatisfatoriedade, do ainda não constelado, né? O fato é uma imago, aquilo que adentra o campo, aquilo que adentra e há de ser contido pelo terapeuta. Eu acho que uma parte significativa do cansaço, isso é opinião pessoal minha, mas eu vou abrir aqui para que vocês ressoem, por favor. Uma parte significativa do cansaço, eu acho que tem a ver com a dupla exigência de continência. O terapeuta, em tempos de pandemia, não é apenas continente à dor, ao sofrimento, à angústia do seu cliente. Ele precisa ser continente às suas próprias angústias, dores e sofrimentos.
é uma dupla tarefa. E para eu poder estar disponível como continente para o outro, né, isso só é possível se eu for continente a mim mesmo. Então, aquilo que por muito tempo no nosso ofício foi a exigência quase exclusiva de autoconhecimento, não é mais. Autoconhecimento é pouco, né? Essa capacidade emocional de ser continente às próprias angústias, aos seus não saberes, sua ignorância, seus temores, etc., né? Vem em primeiríssimo lugar. Olha, haja vaso. Haja vaso. Haja vaso para tanta continência, né? Uhum. O que alquimicamente contribui, o que alquimicamente equilibra ou tem a potência de equilibrar é a operação chamada sublimácio. É o que nós estamos tentando fazer juntos aqui. À medida em que compartilhamos os nossos saberes ou relativos saberes, as nossas angústias, as nossas dúvidas, né? Nós estamos examinando, se não o barco, já que cada um de nós tem um, estamos examinando a tempestade, a tormenta, estamos examinando a água incorredeira, né? Isso é coletivo, isso é comum a todos nós, o barco não. Mas se a gente faz esse esforço de zoom, olha que palavra que eu usei quase sem querer. Se a gente faz esse esforço de zoom para olhar numa perspectiva mais ampla, seremos capazes de perceber que, sim, não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade, na mesma água incorredeira, no mesmo dilúvio, etc. Esse é o significado da sublimácio, né? E ela compensa, vamos dizer, ela equilibra, ou ela tem o poder, a potencialidade de equilibrar um pouquinho essa dupla exigência de continência para cima do terapeuta, né? Uhum. Nós sabíamos, você sabia, Célia sabia, Dodora sabia, que quando nós escolhemos esse ofício, nós escolhemos algo muito difícil. Nós escolhemos algo que precisaria ser, em grande parte, reinventado a cada etapa, a cada passo, né? Inúmeras vezes eu me lembro de ter compartilhado com clientes até, ou com colegas de profissão, o seguinte, que o que me faz me sentir qualificado como psicoterapeuta não é a minha formação, é o medo que eu sinto. Logo antes do cliente chegar. O meu medo me qualifica. Eu não tiro de letra aquilo que vai acontecer. Eu não sei o que aguarda por mim, eu não sei o que vai entrar por aquela porta ou por essa tela, né? Se um dia eu tirar de letra essa situação, eu vou ter a decência de me aposentar, né? Enquanto eu experimentar medo ao receber um cliente, apreensão e insegurança, eu estarei qualificado como psicoterapeuta. Foi esse o juramento que a gente fez. Não foi aquele texto que nos obrigaram a reproduzir e repetir por ocasião da nossa formatura. Soltei a emoção, ela veio. Alberto, eu queria falar o seguinte, que a emergência da emoção, acho que também ajuda a entender essa questão do espaço, que foi colocado, espaço virtual, espaço físico, que espaço é esse? Né? Porque esse espaço é um espaço simbólico. E quando, nesse período, nós nos confrontamos com uma série de emoções, criou-se um espaço simbólico da mesma maneira que se cria na sala de atendimento, e os analistas muitas vezes se confundiram. Eu vi alguns, inclusive porque eu tenho muitos amigos que trabalham só com divã,
dizendo que como seria? O cliente está sempre deitado no divã, como é que seria agora? E alguns clientes fizeram questão de continuar deitados em algum sofá e não olhar para o analista. Isso quer dizer que eles, de alguma forma, construíram um espaço físico, simbólico, interno. Sim, que não é só o corpo, ou não é só a emoção, a psique é psique soma, e o que transcende, e às vezes a gente nem sabe exatamente o que é essa comunicação entre analista e cliente, né? Mas que é veiculado o tempo todo por emoção. Eu acho que o que nos liga, o que nos conecta com o cliente é a emoção, e seja através da internet, seja numa sala de psicoterapia, quando o analista está conectado, e ele está conectado com o cliente, esse cliente também se conecta. É como o que está acontecendo aqui. Tá? Eu acho que nós estamos aqui na frente de uma tela, porém a sua emoção passou para todos. Nós estamos conectados emocionalmente. Então, eu acho importante essa constatação, porque eu vi muita gente dizendo, e a técnica, e a técnica? Como vai ficar a psicoterapia? Como vai ficar a psicanálise? E se todo mundo resolver só fazer pelo computador? O que vai acontecer com a técnica? Né? E aí, para mim, até o momento, a resposta é a seguinte: a técnica é aquilo que emerge da relação. A técnica não é um a priori. E ela emerge na conexão emocional. Para cada cliente, uma técnica, para cada analista, uma técnica. Amém, amém, amém. E tem uma menina querendo falar, Cris Diciane. Pelo menos tem uma mãozinha do lado da Cris, não sei se foi sem querer. A Cris está aí? Cris, se você estiver aí, ligue o microfone, querido. Ligou. Perdão, gente, estou aqui. É que eu não consigo ligar a câmera, mas enfim, eu gostaria de fazer uma relação, talvez por eu trabalhar com a clínica do acompanhamento terapêutico, e que a gente está sempre questionando nessa clínica a questão do setting, né? Porque na clínica do acompanhamento terapêutico, a gente trabalha na rua, na casa de quem a gente acompanha, em diversas situações em que aquele setting, vamos dizer assim, protegido, né? Como ela disse, né, um setting arquitetônico, está toda hora à beira do abismo, por assim dizer, né? Porque você está no cotidiano e na possibilidade daquele que você acompanha. E é curioso como a gente morde a língua, né? Porque quando começou a pandemia, antes da pandemia, eu me imaginava assim, jamais vou atender online, precisa ter o olho no olho, ver o corpo, observar o corpo, enfim, o cheiro, tudo que está envolvido no atendimento presencial. E eu fui percebendo, inclusive, é um texto que eu comecei a escrever, e para variar não terminei, sobre alguns pacientes, falando dessa coisa do divã, Célia, eu fiquei pensando em alguns pacientes, e você percebe quando é uma fuga, é aquela coisa, cada história é uma história, cada encontro é um desafio, mas eu tenho 2 pessoas que eu atendo e que querem ser atendidas por telefone. E daí eu fiz uma relação com o divã, né? Então a pessoa realmente ela se fecha, ela não quer o vídeo. E eu acho que há de ser respeitado isso.
para além da gente dizer não pode, pode, regras, cada história é uma história. E essas pessoas até hoje estão por telefone, e assim eu percebo que a coisa anda, que a coisa acontece, que essa relação, essa emoção também emerge, fica mais, muitas vezes, no imaginário da transferência e da contratransferência, né? E nas fantasias, mas o quanto esse imaginário também e essas fantasias auxiliam no trabalho, né? Ou mesmo, por exemplo, atendendo na casa, né? Alguns, não sei, vocês talvez devam ter passado por isso, né? Alguns querem mostrar, olha, esse quadro que eu tenho aqui, olha tal coisa na minha casa, querem se mostrar mais concretamente, por assim dizer, ainda que seja uma visão bidimensional e não mais tridimensional, como é no consultório. Porém, de qualquer maneira, eu penso que a relação e o que acontece numa relação mais, que é isso que é o nosso trabalho, ela está para além do bidimensional e do tridimensional, porque se a gente pensar que a gente está falando de almas, né? Bom, enfim, daí eu pensei em algumas coisas também, quando o Alberto fala da questão da saúde, enfim, mas senão eu vou me estender, mas era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, faça favor de voltar para o texto, Cris. Pode escrever. Ah, eu sei, Alberto, você sabe, você me conhece, né? Ando numa fase em que começo coisas, penso coisas e não estou fechando. Mas, de alguma maneira, estou respeitando isso também, porque outros tantos textos, assim, eu ando fazendo com começo, meio e fim, que não são tão... como esse, que eu comecei a escrever fazendo um paralelo com o divã, o atendimento por voz, né? Mas, enfim, é isso. Muito O bem. que vocês acham disso, da questão do setting, que é uma coisa que a gente está sempre sendo desafiada na clínica do AT, né? Então, eu estou achando muito sincrônico, assim, tudo que nós estamos conversando, porque hoje de manhã eu tive aula da formação, né, da SBPA, e a gente falou sobre a alquimia com o olhar da Von France. E até a gente chegou a comentar, assim, sobre essa nossa realidade, né, e como que analistas como a Dora Kauf, né, que trabalhava com Sandplay, eu não sabia, mas eu tive aula com a Patrícia Jimenez, e aí ela comentou que a Dora, ela atendia na própria casa dela, então ia para a cozinha, ficava na sala, né, e eu fico pensando assim, como que conseguia trabalhar dessa forma, porque no início da pandemia eu tinha muitos sonhos com os pacientes na minha casa, né? Era muito desafiador, assim, fora o ritmo do presencial, que era um ritmo completamente diferente do online. Então, hoje eu já coloquei bem mais o pé no freio, né? Mas acho que é esse o caminho mesmo, Alberto, da sublimácio, né, que você estava pontuando, e essa é a relação da gente também, poder se cuidar, ser o nosso próprio vaso, enquanto a gente também é do nosso cliente, e penso que você só captou, né, a emoção que estava, acho que veio começando com a fala da Paula, né, e eu também estava muito emocionada aqui, porque o que me guia muito é mesmo esse medo, né, então eu me vejo muito mais cuidadosa, e se eu vou receber alguém, agora que eu estou com as 2 doses, aí tem um armáriozinho ali atrás, eu chaveio tudo para ver se não tem alguma anotação, então é desde isso até também o cuidado com o paciente, está num lugar diferente, né, para poder manter, né, todo esse caldeirão aí. Sim. Mas é bem esse o desafio, talvez, como a Cris, que trabalha, né, também com outro olhar, com vários settings, né?
acaba também sendo desafiador, mas eu, como consultório fechadinho, estou em processo ainda, né? Eu fiquei pensando numa coisa, assim, a partir do que a Célia falou, né? Talvez a gente, de fato, construa a partir daí um vaso simbólico, né? Que aí, independe de onde a gente esteja, a gente consiga fazer esse vaso simbólico estar. E aí eu posso estar, como a Cris falou, na rua, enfim, em qualquer lugar, né? Mas talvez o que precise de fato acontecer é esse vaso está borbulhando de alguma forma, com alguma coisa dentro, né? Porque há um tempo atrás saiu um artigo de jornal do jornalista e escritor Michel Laube, em que ele conversou com o Amir Klink, né? E o Amir Klink, durante a pandemia, resolveu fazer um experimento de entrar no barco, naquele aonde ele havia passado 100 dias entre céu e mar, para ver como que ele se sentia dentro do barco, só que no quintal da casa dele, desta feita, né? E ele relata na entrevista para o Michel Laube que ele não suportou, né? E não por outros, porque, afinal de contas, ele ficou 100 dias dentro do barco. Mas era um barco parado, né? Era um barco que não ia a lugar nenhum. Né? Então, talvez, se esse barco navegar, né? Se ele tiver uma meta, né? Se ele tiver um opus para ser feito, né, Beto? Sim. Ele pode acontecer, né? Como o barco do Amir Klink foi um vaso que fez tantas coisas naqueles 100 dias, né? Proporcionou tantas transformações e uma jornada heróica tremenda, ele passa a ser claustrofóbico e não criativo em outra situação, né? Não sei se eu estou falando bobagem, só estou deixando o pensamento solto. Não tem bobagem nenhuma, porque eu acho que a cada momento em que qualquer um de nós dê voz o que quer que seja que nos surja, pela via do pensamento, pela via da intuição, meras constatações sensoriais, são tentativas de trazer tijolinhos para essa construção que nós estamos tentando fazer, não é? Essas falas mais recentes suscitaram alguma coisa aqui para mim. Vou trazer mais alguns provocadores para seguirmos adiante com a construção e com os tijolinhos. Logo no início da pandemia, eu fui levado a me lembrar de uma situação clínica que eu havia vivido. No início da profissão, fazia 3 anos que eu estava formado, e eu tinha um cliente que tinha uma queixa X. Não importa qual fosse a queixa dele. Ele chegou com uma queixa, com uma demanda. Na primeira semana, ou no intervalo entre a primeira sessão e a segunda sessão, ele sofre um acidente e perde a visão. A outra queixa deixou de ser relevante porque foi atropelada por um evento de sua vida, um acontecimento de grande vulto, fez a queixa original parecer tola, né? E ele tinha agora uma nova queixa que suplantou aquela. Logo no início da pandemia, isso me veio à lembrança e eu entendi por quê, né? A pandemia nos confinou sem aviso prévio, né? Não era um desenlace esperado para um processo que estava em andamento, do qual estávamos conscientes. Não, foi um golpe do destino, né? Mudanças de regra no meio do jogo. As moiras instauraram aí a pandemia, né? Sempre tive para mim que coisa ruim, ou só ruim, não poderia ser.
como continuo acreditando que não seja. E a cada oportunidade em que eu colho algo de bom, de muito bom, em decorrência dessa experiência de pandemia, essa impressão inicial se confirma e permanece acesa. Mas é verdade que, se estávamos mergulhados, imersos em determinados parâmetros, a pandemia os eclipsou. Ou em grande parte os eclipsou. Em grande parte os suplantou. Então, novas queixas concorrentes com as queixas originais dos clientes se instalaram, se instauraram. Eu fiz uma coletânea aqui das queixas adicionais trazidas pela pandemia, quer elas fossem já compatíveis com queixas anteriores, quer não. Eu vou ler, dá um segundinho só, que eu só preciso achar onde é que está. Está aqui, achei, foi fácil. Eu vou mencionar uma série de palavras que nomeiam dores e sofrimentos, essas queixas adicionais implantadas pela pandemia, né? E vou pedir a vocês para trazerem palavras que se associam a essas, que complementam essas, tá bem? Vamos lá. Manejo de situações difíceis e restabelecimento do equilíbrio ou tentativa de amenizar efeitos do isolamento através do controle emocional ou algo equiparável, diminuir a solidão, a dor, a angústia, a fobia e o desamparo se fazem muito presentes na escuta analítica. Perdas de pessoas, a ameaça de perdas de muitas mais. Quadros crescentes de ansiedade em função dos temores em relação ao presente e ao futuro. Sobreposição do futuro pelo presente. O aquiagorismo ocupou um espaço descomunal, silenciando nossas perspectivas de futuro. A impossibilidade de planejar, por exemplo. Insegurança em relação às consequências da pandemia. Perdas e privações das mais diversas naturezas. Eu gostaria que vocês fizessem acréscimos a essa lista. Eu queria falar uma coisa, assim, que eu não sei, pode se encaixar em algumas dessas questões aqui, talvez, da negação do futuro, que apareceu na clínica, nos sonhos, e que foi assim, não foi pouco que apareceu, numa frequência grande. Sonhos com extraterrestre, com alien, e espaço, uma nave espacial, né? Tem sonhos assim, um sonho bem exuberante nesse sentido. E que, na amplificação, aparecia como medo do estranho, né? E a experiência do estranhamento. E aí, quando eu estava pensando aqui com os meus botões, né? Quando eu esqueci o nome da moça que falou do barco, Daré? A Paula Daré. Paula Daré. Quando ela falou do barco, ela falou o barco da Almir Klink no quintal, e que ele não aguentou ficar ali. Aí eu pensei, bom, mas é diferente. O que move o barco é o mar, é o vento, e são elementos que vêm de fora, né? Então, um barco fora desse ambiente, ele é estático, né? Ele pode ser até como uma urna funerária. Estava pensando. Quando nós falamos, por exemplo, do nosso atendimento em casa, ou nosso atendimento no consultório,
O que nos move é algo que está dentro, que nos pertence, não vem de fora. A energia psíquica é nossa, a emoção é nossa, e ela não está no espaço físico. Ela pode se espalhar pelo espaço físico, né? E, normalmente, eu acho que nós nos apegamos ao espaço físico, aquilo que é o conhecido, ou o lugar que nós trabalhamos, a nossa rotina, o nosso cotidiano, como segurança, né? E tanto nos analistas como nos pacientes, eu acho que, nesse momento, a vivência do desconhecido e do estranho é muito forte. E nós tentamos enquadrar isso, tentando dizer assim, bom, mas é uma questão da técnica? É porque nós estamos atendendo online? É porque o que realmente está causando essa angústia, ou essa instabilidade, ou esse medo? E eu coloco aqui, Alberto, assim, o que está em jogo não é mesmo desconhecido, porque nós temos muita dificuldade de lidar com o que nós não conhecemos. Perfeitamente. Perfeitamente. É interessante, né? O formato que o inconsciente assumiu. É muito impressionante. Né? Quando eu pensei no barco fora do mar, eu pensei que algumas comunidades até fazem tipos de urnas funerárias que são em formato de barco. Sim, é verdade. Né? Então, o nosso setting, o nosso trabalho, ele é vivo, porque ele é movido pela vida que existe dentro de nós. Uhum. E nós estamos nessa dualidade vida e morte o tempo todo durante a pandemia. E aonde que a gente busca Eros? Que foi até uma coisa que eu comentei com o Alberto antes de começar hoje, né? Onde é que ficou Eros? Né? E a gente tenta reduzir isso para uma questão teórica, a técnica que nós estamos utilizando, isso que está nos deixando com medo, será que é porque a gente está trabalhando de um jeito diferente? Não, a gente está cansado porque a gente está sentado na cadeira, outra cadeira, né? Tudo isso aparece nas supervisões do curso de formação também da sociedade, quando a gente dá supervisão, essas queixas aparecem. Uhum. Mas tem uma coisa que é como é que nós lidamos com o estranho, com o alien. Sim. Sim. Queria introduzir essa questão, porque eu acho que está o tempo todo presente. Uhum. Isso Célia, tudo, deixa eu só... desculpa. Célia, na reportagem eles falam, né, que o barco virou um túmulo, Não né, acredito. fora do mar. Isso usa exatamente essa imagem, né? Olha só. E talvez traz de alguma forma essa imagem da estranheza, que é o barco fora da água, fora do mar, e que talvez seja como nós tenhamos também no sentido, né, atendendo de outro jeito, né? Mas tem uma diferença assim, aí, né? O que move você está dentro de você, o que move o barco está fora. A imagem é assim, se a gente consegue manter esse barco simbólico nosso navegando de alguma forma, tudo bem se ele não tiver materialmente no lugar onde ele, teoricamente, deveria estar. Né? Mas eu achei que a questão do dentro e do fora, que a gente está trazendo uma abstração de dentro e fora também, mas acho importante, né, Alberto, porque para falar do tema da transferência, você não consegue falar do tema da transferência colocando no cliente a determinação fora de você, mas você tem que estar o tempo todo falando dessa relação do dentro e do fora, do sujeito-objeto, e não é? Sem esses termos, de jeito nenhum, da transferência do terapeuta, já que é um fenômeno humano, né? A transferência do terapeuta para com a pandemia, para com a análise. Então, o que eu estava querendo, a colaboração que eu queria dar é a seguinte: no início da pandemia,
houve um momento de uma espécie de um congelamento, aquele fator surpresa, em que tudo parou para saber o que ia acontecer. E aí eu penso que pode haver um problema nesse momento da função de reverir, porque aquele olhar bondoso, materno, que permite que você sonhe, que você devaneie, já está muito presente para que a análise possa fluir. Claro que isso também vai depender das condições do terapeuta. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Vários autores visitados por mim mencionam a Reverie ao tratarem do assunto pandemia. É oportuno você levantar essa lebre. Não seria bom falar um pouco de Reverie, ou a Eliana ou o Alberto, ampliar um pouco mais isso? Talvez, sim. Eu posso fazer só uma pequena provocação que me veio à mente agora? Sim. Antes da... É o seguinte, quando a Célia fala essa coisa do setting, que eu acho que é por aí, duas coisas me vêm à mente, né? Primeiro, o quanto seria interessante, nós todos, talvez desse grupo, não sei como seria feito esse exercício, um certo exercício da gente começar a questionar o que é o setting, e a partir disso, a gente repensar a transferência e contra-transferência. E daí me veio uma fala de um autor que eu não me lembro o nome, que assim como eu faço esse paralelo, não sei porquê, talvez faça sentido para vocês, mas assim como a inclusão é um lugar que não existe, o setting talvez também fale de um lugar que não exista no sentido só concreto. Agora, pensando assim, então que lugar é esse do setting? É só isso, gente. Uhum. E ao lado da noção de setting, complementar a ela, quase sinônimo dela, self-terapêutico. Eliana, quer retomar a noção de Reverie? Olha, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu sou, além de psicanalista, eu sou neurocientista. Então, uma das coisas que eu estudo muito na neurociência afetiva é essa relação da maternagem no mamífero e principalmente no ser humano. E no ser humano está muito associada à função do olhar. Inclusive em termos neuroanatômicos, né? Quando a mãe olha para o bebê, existe um certo local chamado córtex órbito-frontal, que ele é estimulado, e isso vai ajudar na regulação do afeto. Então, a gente pode tomar a noção de Reverie lá no Winnicott e acrescentar essa dimensão neuroanatômica para entender que o lugar da terapia também é um lugar onde tem aquele olhar bondoso que permite que você devaneie, que você se perca nos seus sonhos, que você fique com calma, fique relaxado. É isso. Pelo menos aquilo que a minha contribuição seria isso. Obrigada. Tá, muito bem. A função especular, né, que não pode faltar em nossas vidas ou não nos constituiremos. Agora, sim, seguindo um pouquinho o que a Cris estava nos instigando, eu fiquei lembrando muito do início da minha prática profissional, né? Que logo que eu me formei, eu fui trabalhar no plano de saúde aqui de Florianópolis e eu também comecei a trabalhar com atendimento domiciliar. E daí eu lembro que a equipe era um médico, né, e os enfermeiros que levavam aquela maleta aí das medicações, e os técnicos, e os curativos, e eu ia junto com a equipe para fazer alguns atendimentos. E aí eu comecei a pensar, mas o que eu vou levar?
Aí eu só ia, pegava o meu jaleco, né? Aí comecei a pegar a caixa de lenço. Falar, não, eu precisava levar algo também. Então, além da questão do setting, eu fico pensando assim, como acaba sendo para nós, né, analistas, sermos nós próprios, né, o nosso instrumento de trabalho, né, e como isso acabou vindo à tona também, né, com os rituais de preparação para o atendimento online, porque eu, assim, não sei como é que é o grupo, né? Mas eu afofava as almofadas quando um cliente saía e outro, né? Aí chegava antes e caprichava na caixinha de chás, com as balinhas, tinha todo esse acolhimento. Não é o atendimento online, né? O paciente não vê, né? Então, queria também compartilhar um pouquinho isso com o grupo que me veio. Sim. E o complementar a isso, né? Porque do ponto de vista do cliente, ele não se preocupa em preparar a bandeja com o chá e as bolachinhas, né? Mas ele me leva para fazer xixi com ele. Sim, claro. Tem um que me leva para fazer xixi com ele. Alberto, eu não vou interromper essa conversa por causa do xixi que eu quero fazer. Vamos lá. Aí ele faz o xixi quando fala comigo e pronto. Mas, Célia, encontrei um texto aqui muito interessante que retoma a noção de morte que você grifou na abertura do nosso encontro. Uma filha do Freud faleceu, né? Sophie faleceu cedo em razão de uma pandemia, a gripe espanhola, né? E aqui está o que Freud escreveu a respeito da vivência diante da morte dessa filha. A brutalidade sem véu da época nos oprime. Nossa pobre criança agraciada pelos deuses será cremada amanhã. Sophie deixa 2 filhos de 6 anos e de 13 meses e um marido inconsolável que agora vai pagar caro uma felicidade que durou 7 anos. Essa felicidade só existia entre eles, não externamente. Guerra, ocupação, ferimento, evaporação de sua fortuna, mas eles haviam permanecido corajosos e alegres. Com que fim escrevo, então? Sei apenas que não estamos juntos e que nessa miserável época de confinamento não podemos ir à casa um do outro. Foi um ato do destino absurdo e brutal que nos arrancou nossa Sophie. Alguma coisa face à qual não podemos nem acusar, nem ruminar, somente curvar a cabeça sob o golpe. Pobre ser humano sem recurso com o qual jogam as potências superiores. Incrível você achar esse texto agora. A gente chega a não reconhecer o Freud que a gente conhece nesse texto maravilhoso, né? Uhum. É muito interessante, porque, de fato, eu não tenho a menor dúvida, o Freud era um sentidor introvertido. E, justamente por causa disso, um excelente pensador. Porque o pensamento inferior do sentimental introvertido não é ruim, é inferior porque é monotemático, né? E um sentidor introvertido que não costuma dar voz aos seus sentimentos, porque afinal de contas estão lá, são refinadíssimos, são genuínos, mas são silenciosos, né? São calados, conseguem expressar esses sentimentos sob certas circunstâncias. Uma delas é por escrito, em forma de carta e à distância. Porque aqui ele extroverte o sentimento, né? De uma forma impressionante, a ponto de nos parecer não Freud. Enfim, mas também essa carta traz a nós todos a lembrança de que o mundo já se submeteu a outras pandemias.
o mundo já se submeteu a guerras e traumas de guerra. O próprio Freud se ocupou muito com esses temas, né? E, enfim, naqueles tempos, foi líder, foi, enfim, tem uma palavra que me escapa a lembrança agora, os aquarianos, Juni, são vanguardistas, né? Juni, eu perguntei para a Juni, porque a Juni é uma astróloga entre nós, além de ser uma grande psicóloga, né? Então, eu não sei se o Freud era aquariano, não me lembro disso, mas ele foi vanguardista. Ele era o quê, Juni? Touro. Microfone. Quem sabe quando Freud nasceu? Pronto. Ligou, Juni. Taurino. Taurino, tá bem. Ele era um taurino, ok. Enfim. Ele tinha, talvez por essa via fidelíssima do touro às suas próprias crenças, não é? Que ele adota, não importa se dogmaticamente, religiosamente, mas delas ele não abre mão. Foi por isso que ele rompeu com Jung, não é? Talvez por essa via ele tenha sido cuidadoso o suficiente para alargar as fronteiras da psicanálise para abranger os fenômenos mundiais que incidiam em seu tempo, né? Em 3 passagens que eu li para vocês, os autores estavam extremamente preocupados com esses fenômenos mundiais, né? E estamos caminhando para a finalização do encontro, e eu traria essa última, digamos, última para hoje, né? Nunca é a última, mas para hoje, a última provocação. Essa pandemia, em razão de suas características e das decorrências dela já conhecidas por nós em razão de tudo aquilo a que fomos submetidos, né? A um só tempo, um fenômeno coletivo e um fenômeno que afeta individualidades. Queria ouvir vocês fazerem algum comentário sobre essa dupla face. Para mim é um pouco do que você falou também, né, Beto? Assim, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa que os nossos pacientes, por exemplo. Então, assim, existe uma situação que é exatamente igual, nós estamos passando juntos por isso, né? E isso torna essa situação nossa. Eu estive pensando um pouquinho sobre isso, Paulo, me antecipando um pouquinho a vocês, mas para dizer apenas uma coisinha. Ela nos insere numa forma muito particular, muito peculiar de participação mística. Verdade. Né? Não é aquela assemelhada à confluência bebê-mãe, à simbiose bebê-mãe, né? Ela entra em nossa vida no momento em que, para uma parte significativa da população, estruturações patriarcais de consciência já foram alcançadas, né? Mas, mesmo no âmbito de um patriarcado, pode-se conceber um fenômeno, uma passagem, um advento, um evento, advento não, um evento de participação mística. É verdade. Por um lado, nos deixa igualmente perdidos, por isso, misticamente participados, né? Por outro, nos deixa solidários, pelo mesmo motivo, né? Então, tem um desdobramento de perdidão e um desdobramento de fraternidade, solidariedade, compaixão. Queridos todos, queridos cada um, queridíssima Célia,
O superlativo para a Célia vai apenas como uma homenagem a ela e uma gratidão a ela, por ser a grande anfitriã que ela é e seguir adiante conduzindo esses encontros chamados A Clínica na Pandemia. Muito obrigado, Célia, por você ser uma zeladora de coisas tão significativas para esse coletivo. Não apenas o coletivão, como a coletividade dos psicoterapeutas, que são os clínicos, né? A quem esse projeto se destina. Confesso a você, Célia, confesso a todos vocês que cansaço, que é uma palavra que nos visitou hoje, me acometeu já faz uns 10 minutinhos, e eu percebo quando isso acontece, em especial num dia em que eu despertei às 5 horas da manhã e já são 10 para as 11 da noite aqui. Eu preciso descansar, mas vou descansar com um sentimento delicioso de um encontro muito significativo. Estou me sentindo muito bem acompanhado por quem esteve aqui. Muitíssimo obrigado. Renovo a gratidão a você, Célia, e espero vê-los em breve em outros encontros dentro desse mesmo projeto. Eu queria pedir uma salva de palmas, vocês ligarem o microfone para nós aplaudirmos Alberto. Alberto. Sumiu o Alberto? Não, estou aqui. Então, eu queria agradecer você de novo, essa sensibilidade toda que você traz para a gente. É muito importante assinalar que aquilo que a gente fala sobre ensina um tanto. Aquilo que a gente vivencia e fala ensina muito mais, né? E o processo de hoje foi bem claro, né? Ele aconteceu emocionalmente, quer dizer, houve transferências aqui. E aconteceram transferências, e isso é muito importante. Eu queria marcar também a questão do olhar bondoso levantado pela Eliana, a questão do acolhimento, a questão da ressonância emocional, né, que ocorreu nesse evento e tem ocorrido nos eventos, o que é muito gratificante para nós, porque essa é a proposta, mas que ocorre na análise, e eu queria insistir nisso, até porque nós estamos vivendo essa pandemia juntos, com clientes, com amigos, e o quanto isso traz uma empatia e uma ponte para que a gente compreenda um pouco melhor o outro e que a gente entenda um pouco melhor o que o outro está falando. Então, as grandes tragédias da humanidade, né, e até o sentido que é uma tragédia, tem essa competência de nos ajudar a encenar o drama comum, né? Então, o drama comum é vivenciado com a facilitação da própria tragédia que nós estamos vivendo. Ela a própria cura está nela também, né? Então, eu acho que o olhar bondoso é o olhar que está sentindo também. E o analista que está sentindo e que acolhe, ele acolhe na casa dele, lá vai fazer xixi junto, ou ele vai chorar junto, ou ele vai gargalhar junto, e por isso a nossa profissão é uma profissão que cansa. Ela cansa, porque não dá para fazer um pouco, a gente tem que fazer inteiro. E você fez inteiro hoje, como sempre, e eu agradeço muito o seu trabalho hoje, para nos ajudar a refletir sobre esse tema, tá? E nos permitir estarmos inteiros também nesse encontro, que é a proposta. Tá bom, querido? Coisa boa, muitíssimo obrigado, Célia. Bom descanso. Perguntar. 2 amigos perguntaram se eles podem ter acesso a esse encontro por alguma via, já que não puderam comparecer. Então, eu estou gravando aqui no meu computador, só que eu cometi um lapso e já vou pedindo desculpas. Eu comecei a gravar depois de 5 minutinhos da tua fala, assim. E então, toda a parte que eu falei no começo não gravou, né?
Se eu puder, eu vou até gravar um pouco aquilo, e cortou um pouquinho só do começo da tua fala, mas o vídeo será editado e vai para o meu canal no YouTube. Todos os encontros de Clínica na Pandemia estão, se vocês colocarem Clínica na Pandemia, 1, 3, o 2 ainda não está, porque houve um outro acidente. E aí, vocês põem Célia Brandão, vocês acham? Muitíssimo obrigado. Que bom. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.